Agora deu. Agora entramos, né? Olá, boa noite. Boa noite, agora estamos Agora online. estamos, depois de um apurinho, mas já estamos no ar. É isso mesmo. Todos sejam bem-vindos. Nós estamos hoje com essa live, desculpa a demora para entrar, atrasa um pouquinho, mas nós vamos recuperar o tempo e vamos falar tudo que estava programado. Sejam bem-vindos. Nós estamos com esse primeiro dia de junho, fazendo essa palestra, justamente para dar início à Semana do Meio Ambiente, que no dia 5 será o Dia do Meio Ambiente, não é? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a sustentabilidade. Eu sou a professora Sandra, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e hoje trouxe uma pessoa muito especial, a professora Ana Zatar, que vai nos dar uma contribuição com o conhecimento que ela tem na área da sustentabilidade, na área da educação, e nós vamos falar sobre sustentabilidade, não somente o que é, mas também como praticá-la, né? Então, nós vamos chamar a professora Ana. Seja É bem-vinda, verdade. professora. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui falando sobre um tema que é uma paixão, na verdade já virou já incorporou, né? Já é um estilo de vida. Eu falo É que hoje a verdade. sustentabilidade, ela não é uma coisa assim que a gente só vê em matérias de TV ou de revista, ou é falado lá longe que a gente precisa ser mais sustentável, que a gente precisa se preocupar mais com o meio ambiente, que a gente precisa, né? O problema é tão grandão assim, mas a gente, com algumas mudanças, pequenas atitudes que a gente começa a fazer no nosso dia a dia, a gente faz grandes mudanças. É verdade. E a gente fala em meio ambiente e fala sobre sustentabilidade, a gente sempre pensa que está distante da nossa realidade, mas não está. Ações simples, como você vai nos mostrar, professora, né? Pode modificar e muito o ambiente que a gente vive, a cidade. é, a sustentabilidade, na verdade, ela parte da mudança do comportamento da pessoa, né, professora? É. É aquela questão da gente sempre buscar o equilíbrio. Não importa a pergunta, a resposta ela vai ser sempre o equilíbrio, né? Se a gente tiver como objetivo final se manter equilibrado, seja em qualquer aspecto da nossa vida, a gente está indo para o caminho certo. Então, assim, falando um pouquinho da minha história, Isso eu sou mesmo, se professora, apresente. eu sou professora do curso de Educação Física da Uninter, ali bacharelado e licenciatura. Já atuo há muito tempo com escola, com licenciatura, fiz muito trabalho voluntário, e daí um tempo, uns 2 anos, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a pensar assim e perceber quanto tinha de conteúdo de meio ambiente, de sustentabilidade nas minhas aulas, no meu discurso, nas minhas atividades, eu percebia que eu sempre colocava muito essa questão do meio ambiente. E ela era usada até como uma ferramenta para atingir um outro objetivo pedagógico, mas o meio ambiente ele sempre estava ali. Então eu percebia como a coisa começou a ficar tão entrelaçada que a gente não consegue mais, eu não consigo mais me desvincular. O conteúdo, por exemplo, que eu esteja trabalhando, seja em educação física, seja uma organização da minha casa, estar desvinculado do meio ambiente. Então, em outubro de 2018, setembro, outubro mais ou menos, eu criei uma página no Facebook com algumas informações que eu considerava muito importante, que eu sabia, eu usava essas informações, esses projetos, nesses meus voluntariados, principalmente, e também como temas, às vezes,
de atividades que eu fazia na escola. Eu coloquei essas informações numa página no Facebook, que é o que deu ali o nome, né, Ana Zátar, Ana Catadora, que é uma brincadeira que eu fiz justamente para chamar a responsabilidade para a gente, que nós somos responsáveis pelo lixo que geramos. Nós temos que catar o nosso lixo. Então, é uma página que é um amor da minha vida ali, eu gosto de todo dia colocar alguma coisinha ali, trocar informação, postar os stories, mas não é só uma postagem em rede social, ela tem um porquê, tem um propósito, e eu descobri que é o meu propósito de vida, aliado a tudo isso que eu já fazia. Então, eu não me vejo mais fazendo as atividades que eu faço sem estar atrelado ao meio ambiente. E a gente percebe, e não é só quando a gente está, digamos lá, separando lixo, ou não poluindo o mar, por exemplo, não jogar o lixo no mar, tal. Não é só nessas atitudes. Em várias outras atitudes que a gente consegue fazer em casa, na escola, no trabalho, no carro, na conversa com as pessoas, em tudo aquilo que a gente interage, a gente consegue ser mais sustentável. Então, é disso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente pode fazer essa sustentabilidade? Como é que é isso na prática? Porque, às vezes, a gente vê muito na teoria. A gente vê que existe toneladas de não sei o quê, o material demora tanto tempo, isso, a composição disso. Tá, mas e daí? O que eu posso fazer? Eu, Ana, para ajudar na solução desse problema, que é de nível mundial, né? O que uma criança de 2 anos de idade pode fazer? O que a minha avó, meu avô de 80, 70 anos podem fazer para ajudar? Será que essas pessoas podem ser atores, agentes, né, na resolução desse problema? Eles podem, todos nós podemos. Então, é essa conversa que eu falo que é de uma forma leve, eu procuro sempre trazer o tema de uma forma leve, para a gente perceber o quanto a gente consegue fazer. Então, como eu disse no início da fala, né? Nós todos temos uma mudança de comportamento, o mundo está exigindo. Como eu falo, a sustentabilidade não é uma moda mais, é uma necessidade diária, tanto para um professor, quanto um aluno, quanto uma criança, uma pessoa que tenha mais idade. Todos nós fazemos parte de um mundo, de um meio, que a gente chama de meio ambiente, né? Mas na verdade é o meio que a gente vive, né? Em que a gente faz parte de uma rua, de uma casa, de uma cidade, né, uma comunidade. E é importante essa sensibilidade, essa leveza que você vai passar para a gente na conversa, né? Como fazer essa sustentabilidade? Através de que práticas, de que ações do dia a dia, que às vezes, muitas vezes, a gente já faz, mas não tem ideia de que isso está contribuindo para uma sustentabilidade em nível muito maior do que somente aquela ação pontual que nós fazemos em casa, né? Muitas vezes a gente espera que a solução venha de fora, venha da Associação dos Bairros, venha do governo, venha da escola, venha da empresa que a gente trabalha, mas não é assim. Na verdade, a gente tem que começar a enxergar que existem possibilidades, e mais do que eu até não gosto muito de usar a palavra conscientização. Eu falo, gente, não chega de conscientizar, é agir, é ação. Corta o começo da palavra e usa o finalzinho dela. Porque tem muitas coisas que nós já sabemos, nós temos consciência. Por exemplo, assim, até saindo do tema meio ambiente, mas quando a gente fala de dirigir alcoolizado, tomar bebida alcoólica e pegar um carro. Todo mundo tem consciência. Então, quando fazem campanha de conscientização do trânsito, não é de ação, não tem como você pegar um carro alcoolizado. A pessoa sabe. O que a pessoa faz? A pessoa que dirige alcoolizada, ela não está agindo corretamente, mas a consciência ela tem. Então, talvez com questões do meio ambiente, a gente também faça a mesma coisa. Porque, veja, a maioria eu falo que praticamente todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão, você vai para a praia, leva teu lixo embora, dá um destino mais adequado. Mas o que a gente encontra? A gente encontra praias imundas, com tudo aquilo que nós utilizamos ali durante o tempo que estivemos na areia,
da praia, a coisa é deixada lá. Então, é essa questão, não é a consciência, é a ação, é o finalzinho da palavra. Corta o começo e vamos aproveitar o que tem no final. E tem como fazer? Tem. E até, vocês estão vendo que eu estou aqui, né, com cachecol. Esse cachecol aqui, gente, ó, vou até mostrar para vocês mais perto daqui. Vão começar as ações da Ana, da Vou começar para sustentabilidade. mostrar que isso daqui não resolve o problema em grande escala da produção de resíduo, mas ele se sensibiliza e também nos provoca um olhar diferente daquele mesmo objeto. Isso aqui, gente, ó, eram minhas calças jeans, várias calças jeans, daquele jeans mais molinho. Eu olhei e tal, aquilo começou a me incomodar, eu ter muita coisa no armário, e não, sabe aquela questão de consumir demais? Falei, nossa, eu vou começar a transformar minhas coisas. Então, esse aqui é um cachecol que foi feito com as partes da minha calça. Aquela calça ela já estava sem uso no meu guarda-roupa. E a gente dá um novo significado, que é o upcycling, né? Então, mas isso daqui é um símbolo, eu quis vir com esse símbolo aqui para mostrar que nós podemos olhar várias coisas na nossa vida e que a gente consegue, só que a gente tem que conhecer, tem que saber. Então, para conhecer e saber, a gente tem que preparar um terreno. Então, eu queria dar um breve passo a passo aqui, mas que sirva de um pontapé inicial para que a gente tenha novos hábitos e, assim, quando a gente muda, o mundo muda também. Então, a gente muda, não tem como a gente mudar. Eu falo que nem uma planilha do Excel. Que quando você tem lá aquela planilha, você vai inserindo dados. Você inseriu lá um dado num quadradinho, lá 0,00001. Ele é pequenininho, é um número bem pequeno. Mas, se você olhar, se você fizer uma somatória de tudo que foi inserido ali, você vai olhar no resultado final, dá diferente por causa daquele 0,00001. Então, aí a gente percebe o quanto aquela pequena ação que a gente faz, ou às vezes não faz, ela faz muita diferença quando a gente fala em sociedade, né? Quando a gente fala no mundo, no planeta. Então, temos vários alunos, vários participantes, sejam bem-vindos, e todos falando a mesma coisa. Transformação, use só ação no final. De vários lugares do Brasil, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, pessoas de todo lado do Brasil participando, dando parabéns, que o assunto está muito atual e que é imprescindível falar de sustentabilidade, né? Então, Ana, vou te chamar de Ana, né? Porque nós somos, as duas somos professoras. Então, Ana, por exemplo, no dia a dia, você já mostrou o seu cachecol, eu tenho o meu, é comprado, mas ele já tem algumas décadas, porque eu vou utilizando, não, eu uso no verão, uso no inverno, uso como cinto, uso como acessório quando saio para pôr na bolsa, uso para proteger a cabeça. Agora até como lenço, né? A gente põe assim como uma máscara, uma proteção, tal. Então ele é multifacetas. É exatamente como você falou, Ana. Olhar para aquele objeto com vários olhares, não com um olhar míope, como a gente diz na administração, na gestão, um único olhar. É olhar com em outros segmentos, um olhar mais sistêmico. Uma única peça pode, uma peça de um acessório ou uma peça que seja de reaproveitamento, tal, a gente olhar e reaproveitá-lo, né, com um outro olhar. Isso é sustentabilidade. Não precisa deixar estragar ou então reciclar. A gente pode, inclusive, para chegar no estágio de reciclagem, a gente já usou em multifacetas, né? É verdade. Então, eu gostaria então de dizer para você, Ana, que o pessoal está adorando, está elogiando muito a sua fala aí, e vamos então às ações, né? Mas vamos no às dia a ações. dia, eu sei que você tem coisas maravilhosas para mostrar. Então, eu queria primeiro que a gente parasse uns segundinhos assim para pensar nos quais resíduos nós produzimos.
Acho que a partir daí que a gente tem que começar a agir. A gente, às vezes, não para pensar o quanto de resíduo nós produzimos. Então, que fique como uma tarefa para as pessoas anotarem, fazerem uma planilha mesmo lá, o que eu produzo de resíduo, e anotar. Numa outra tabelinha, numa outra coluna do lado dessa mesma planilha, escreve lá, para onde é que eu estou mandando esse resíduo? Em algumas ocasiões, a gente vai perceber que a gente nem, eu coloco numa sacola, boto ali para fora, problema da prefeitura, do serviço de coleta que vai passar. Então, tem vários estágios, né? A gente tem que pensar nisso. Só que também, quando a gente resolve ter uma vida mais sustentável, a gente não pode pegar também como exemplo, dormir do jeito que a gente está hoje e querer acordar já totalmente assim... Transformado. Não existe isso. A gente vai se transformando, a gente vai se moldando. E quanto mais sensibilizado a gente tiver, que a gente deixe a parte da emoção também fazer o trabalho dela, porque quando a gente olha, a gente percebe um objeto sendo transformado e fazendo bem para outra pessoa. Ou às vezes você até receber os amigos de uma forma gostosa, preparar aquilo e usar de materiais que você tem em casa, isso acaba sensibilizando e a gente é exemplo, sim. A gente às vezes pensa que não, mas nós estamos em vitrines. As pessoas nos olham e aquilo que a gente está fazendo vai arrastá-las. O que a gente fala, às vezes, fica ali, a palavra foi para o vento, mas a nossa ação ela vai arrastar. Verdade. Então, o bacana é isso, a gente começar vendo o que a gente está produzindo de lixo, né? Produziu, para onde que está indo? E o que a gente vai precisar saber aí? Ou para onde que eu posso encaminhar esse resíduo? Não basta retirar. Não basta retirar da frente dos olhos da gente. Porque a grande parte da população faz isso. Afasta o lixo ou o resíduo da frente dos olhos e não se preocupa para onde foi. Nós que somos da área ambiental e todo esse pessoal que está bombando a nossa live com eles ali, tem essa preocupação. E isso é muito importante, viu? E essa tua lembrança, Ana, é muito importante. Eu acho que a gente tem 2 caminhos a seguir depois. Primeiro, é destinar adequadamente o resíduo que a gente produz. Porque a gente vai produzir. Às vezes a gente fala de alguns resíduos que a gente bota como vilão, né? O canudo, coitado do canudo plástico. E o próprio plástico em si. Né? Muitas coisas a gente precisa que sejam de plástico ainda. Pelo próprio transporte, por várias situações que acontecem. Mas não justifica a gente não dar o destino adequado para o plástico, porque o plástico ele é reciclável. O canudo, ele a gente tem que mandar também para uma reciclagem. Agora, se for um canudo, se for qualquer outra coisa, uma lata de alumínio, ela é mais bem vista ali, né, porque não sobra quase, porque todo mundo cata pelo valor, não pela consciência, a gente aceita um pouco mais, mas não, a gente tem que dar destino adequado para tudo. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, o canudo, né? Eu já não uso mais. Eu tenho na minha bolsa um canudo de silicone e tenho um canudo de metal. Eu tenho dois tipos de canudo. Mas para a pessoa que usa, ela tem que destinar jogando no plástico ali, colocar no plástico. Mas hoje a gente já não está sendo muito bem visto. Quem usa um canudo hoje em público, às vezes as pessoas já vêm já não está muito legal. Então a gente acaba mudando até para não passar por certas hostilidades, né? Nós temos Desculpa. Então, e daí o outro caminho é a pré-ciclagem, é a gente diminuir os resíduos que a gente traz para casa. E a gente consegue fazer isso utilizando um copo descartável, levando uma caneca para o trabalho, usando o eco bag, não pegando aquelas sacolas, ou até aquela sacolinha quando a gente pesa as verduras, as frutas, não usar mais. Usa a sacolinha que hoje tem vários, até saquinho de TNT, às vezes tem o sapato que quando a gente compra vem num saquinho, faz uma higienização,
coloca na bolsa, faz uma bolsa sustentável. Eu tenho até um vídeo na minha página que é o que a Ana Catadora carrega na bolsa, né? Então, tem vários itens ali que eu coloco na minha bolsa, que é justamente para me facilitar ter ações mais sustentáveis. Então, a gente vai mudando, a gente vai trocando, a gente vai enxergando diferente, e não tem como a gente mudar e a gente não começar a ter uma outra visão das coisas. A gente tem um segundo olhar para aquele mesmo objeto. Então, é bacana demais a transformação que acontece. Então, vou complementar com o que os ouvintes estão perguntando e sugerindo. E o isopor, Ana? Como é feito ou qual é a indicação? Porque a grande preocupação do pessoal aqui é sobre isopor, a Isopor colocação. o isopor é reciclável, o isopor é categoria do plástico. Então, tem alguns lugares, né, que depois, assim, né, a gente vai degrau por degrau. No começo a gente não separa, depois a gente separa reciclável do orgânico, depois a gente separa plástico, metal, papel e vidro. Depois você pega do plástico, e daí você vê que tem várias categorias do plástico. E o isopor é uma delas. Então, hoje o isopor é reciclável, sim. Se você tem alguma dúvida, é só. Eu costumo colocar tudo por categoria. Eu não consigo misturar tudo, mas papel com vidro. Não, vidro vai para um lugar. Mesmo porque tem a questão até do vidro pode quebrar e tal. Então, eu já costumo entregar direto, bonitinho, encaixotadinho na mão de quem está recebendo. Isso até é uma questão de empatia, daí entram valores também morais, Cidadania. aí, cidadania, né? Outras coisas que a gente consegue trabalhar. Ali está dizendo, nem todas as cidades têm logística reversa, nem todas, e nem Nem todas têm todas. coleta seletiva. Mas o que eu vou falar para vocês? A solução que eu encontrei agora, em época de coronavírus, né? A maioria dos projetos, até quem quiser conhecer melhor os projetos, porque são tantos, gente, não são projetos meus, são projetos que eu conheci e que eu coloquei na minha página ali, porque eu acho que as pessoas têm que saber daquilo, elas precisam saber que a esponja verdinha, amarela, ela é reciclável e tem um programa nacional, independente de onde você esteja, que você pode participar. Então, se vocês quiserem olhar lá na página, no Instagram e Facebook, Ana_Catadora, lá eu tenho vários projetos ali listados, né, que eu estou divulgando. Então, assim, o que eu digo para as pessoas quando elas me falam assim, mas não tem coleta seletiva na minha cidade. A maioria das cidades, né, infelizmente, eu falo assim, não pela pessoa, mas porque a gente ainda está nesse nível de evolução, que tem que ter o catador porque alguém jogou, porque não deveria ter, porque a gente não precisava jogar, né? Essa pessoa poderia estar exercendo uma outra função na sociedade. Mas com o tempo eu acho que as coisas vão crescendo. Eu aqui em casa, eu estava na calçada esses dias e passou um catador. E eu chamei, ele estava de luva, máscara, eu combinei com ele. Então, eu combinei com ele todo o resíduo gerado aqui na minha casa durante agora que a gente está em quarentena. Eu estou cuidando, deixo reservado ali no 72 horas, eu deixei na garagem, e quando tem uma quantidade ali interessante para ele vem buscar. Então, eu acredito que quase todas as cidades do Brasil tenham catadores que vivem do recurso gerado por esses resíduos que nós todos produzimos. Então, uma saída seria fazer um combinado com os catadores, e daí a gente está ajudando. Eu sei que tem alguns que usam o vidro, separam para eles fazem assim, esse que falou comigo, ele vem com o carro e ele puxa uma caçamba para carregar o lixo, né? Ele usa para gasolina do carro dele, sabe, para pôr o combustível. Então, é uma coisa que assim, a gente está ajudando alguém também, a gente está fazendo a pessoa obter recurso. Mesmo porque resíduo é recurso, como é que nós estamos jogando dinheiro fora, Ora, gente? exatamente, exatamente. Tem muito valor agregado em cima do Tem. resíduo.
tem muito. E tem comunidades que sobrevivem com esse valor agregado nesses Tem, resíduos que a gente, nós, eu digo no geral, humanos em geral, acham que é lixo, e na verdade não é. É um resíduo que é. tem um valor grande agregado e que sustenta várias famílias, inclusive, né? A Mas Sabrina tá fazendo um comentário bem bacana, ela está dizendo que ela gosta da minha página, ela já conhece, ela falou, acompanho e divulgo, são projetos ótimos, são projetos de várias empresas, pessoas, organizações e tal, e o importante disso, até seguindo o exemplo da Sabrina, é a gente divulgar, nós precisamos divulgar projetos. Então, aqui, uma das coisas que a gente tem que fazer para ter uma atitude mais sustentável é criar esse ambiente para a gente ser sustentável. Então, a gente sair curtindo, seguindo, vendo live, indo no YouTube, buscando essa informação. Então, quando a gente curte perfis que falam sobre meio ambiente, curte, segue, eu falo até segue, persegue, persegue. compartilha, né? A gente vai criar esse ambiente, porque vai aparecer na nossa timeline mais sobre esse assunto. E isso a gente pode ver, puxa, na minha cidade vai ter isso, nossa, vai ter coleta daquilo. Porque a página da Ana Catadora, eu tenho algumas informações, mas eu não tenho todas. Então, quando eu vejo também que alguém compartilhou, eu falo, me diga o que tem na tua cidade, que eu já junto ali e coloco na minha página para tentar divulgar, para que chegue para o maior número de pessoas. Então, a gente tem como fazer, tem que conhecer, a gente tem que ir plantando sementes ali, arrumando, é como se isso, a gente tem que semear, fazer um canteirinho, né? Quando a gente planta, a gente não colhe o pé de alface no dia seguinte. A gente Demora um prepara a pouquinho. terra, aduba. Então, a gente precisa fazer isso com a nossa vida. A gente precisa preparar o terreno para a gente se transformar. Então, acho que tendo essas ações próximas, assim, pessoas que gostem disso, e é tão gratificante quando a gente vê uma coisa acontecendo, uma transformação acontecendo, né? Então, falar em reaproveitar, em transformação e tal, eu sei que você tem um projeto muito bom com o reaproveitamento dos vidros. A gente Vidros, já jeans. utiliza isso, né? Por exemplo, utilizar em casa, olha lá, Ó, meu todos suquinho nós de aqui, couve, ó. o suquinho de couve, o suquinho de gengibre, uma água, tal. Por que comprar um copo de vidro se nós temos embalagens lindas que vêm em coisas que a gente compra no supermercado, não é? Para que Fica bonito, fica uma mesa assim, eu não sei nem dizer qual que é a palavra, mas é que nós fica somos apaixonadas por sustentabilidade, por meio ambiente, a gente acha lindo, mas é lindo mesmo. E hoje está muito na moda, vamos dizer assim, esta utilização ou reutilização. Eles já chamam até de uma decoração retrô, mas na verdade, os potinhos de vidro que a gente pode reaproveitar. A Ana vai mostrar, né, Ana? Sim, olha aqui, gente, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma perna de calça jeans, só cortadinha aqui, ó, e fica é como se fosse um saquinho, eu posso até plantar alguma coisa aqui, posso colocar, guardar. Eu coloquei uma garrafa PET dentro para dar esse formato, né, para ficar mais durinha. Daí eu mandei fazer também, aqui eu peguei os meus jeans, e eu tinha, acho que algumas calças jeans que eu já não estava, depois da quarentena em casa, não estava entrando mais na calça. Falei, eu vou fazer alguma coisa com essas calças. Elas Ó, encolheram. minhas calças encolheram na quarentena. Então, assim, ó, o jeans aqui foi feito ó, como se fosse um bolsinho e para colocar na mesa, colocar o guardanapo aqui. Aqui, ó, os guardanapinhos com porta-guardanapo. O mais legal é que a gente usa essas coisas tanto para o nosso dia a dia, quanto para a gente usar em aula que a gente vai dar, no trabalho da gente, até em festa. Como eu vejo festa hoje sendo sustentável, quer dizer, hoje a gente não vê mais festa, né? A gente só vê vídeos. Lives e vídeos. Gente, queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é o negocinho de guardar o porta-guardanapo, feito com pequeno pedaço de tecido,
e um rolinho de papel alumínio cortadinho, ó. Daí a gente pega um outro tecido que esteja sobrando lá na sua casa, higieniza e virou um lencinho, ó. A gente coloca, ó que bonitinho, gente. Coloca o prato, fica uma mesa bonita, uma mesa posta. Tem assim, eu coloquei aqui, mas acho que eu vou mostrar a parte de trás. É uma garrafa, ó, para a gente colocar utensílios da cozinha. São garrafas bonitas, tem muita garrafa bonita aí que a gente pode utilizar. Aqui, ó, para decoração, a gente vai fazer uma decoração, ó. Esse aqui é uma garrafa também, ó, normal. Fechei com a rolha e coloquei fio de fada aqui dentro. Então fica uma decoração, às vezes, de aniversário. Coloca, né, às vezes, uma loja que vai fazer uma decoração mais baratinha, assim, bonitinha. E eu acho que é coisa que até ela é barata, mas ela é bonita. Isso é muito legal. Muito Sabe o que eu bacana. estou pensando agora, Ana? A gente de quarentena, para não entrar em depressão, não entrar em, ai, o que que eu estou fazendo em casa? Estou aqui fechada, tal. A gente está e vai precisar ficar porque é protocolo da saúde, tem que ser respeitado. Eu acho que com essas ideias que você está dando, já podemos até começar a produzir lembranças para o Natal. Não, Mesmo várias que coisas. várias ideias você está dando, porque É, não tem nada mais gostoso do que receber algo que o outro pensou em você e personalizou aquele presente e fez a é. lembrancinha para você. E sabe Então, o que eu acho? Eu acho bacana, assim, que a gente tem que entender também que isso não resolve o problema do mundo, assim, de imediato. Ah, a Ana não está usando o vidro lá. A gente precisa ter programas de reciclagem, porque a gente precisa de programas de larga escala, né? Porque tem muito resíduo aí. Então a coisa vai assim, a gente tem que diminuir o que a gente está produzindo de resíduo, mas ao mesmo tempo a empresa, a indústria, quem está lá responsável por essa função, dá o destino, tem que ter reciclagem, a gente tem que ter essa economia circular, o material tem que voltar a produzir. Não dá para a gente ficar tirando da natureza, porque é finito, acaba. E também não dá para poluir. Então, é um caminho, eu acho que a gente tem que ser assim, entusiasta, tem que mostrar por meio das nossas ações que é possível fazer e fazer. Né? Só que a gente não vai conseguir mudar amanhã. A é gente verdade. tem que ter perseverança aí. Eu falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, a coisa tá tão feia, e às vezes é como se a gente estivesse numa banheira, tomando banho de banheira, e tivesse transbordando. Ao invés da gente fechar a torneira, a gente vai secar o chão do banheiro. A gente está secando muito o chão. A banheira nossa está transbordando e a gente está lá com o pano tentando secar o chão, torneira. Então é mais ou menos isso. E a gente precisa secar o chão e a gente precisa fechar a torneira. A gente precisa fazer as duas coisas. Então nesse sentido que eu falei, a gente sensibiliza, porque quando a gente percebe esses objetos transformados, que tem um nome para isso, que é upcycling. Então, por meio do upcycling, que é uma reutilização criativa, a gente sensibiliza, a gente dá ideia e a gente cria até uma afetividade com aquele objeto. A gente vê, não posso jogar isso no lixo, eu sei que isso pode se transformar em tal coisa. E lugares, Ana, porque a gente está falando com um público externo e para alunos, grande parte dos meus alunos e alunos dos seus cursos, tal. Lugares, como eles citaram, que na minha cidade não tem a separação Coleta. ou não tem a destinação. Eu acho que para iniciar uma política, porque precisa estar, então, agregado à política pública ambiental do local. Ela tem que Sim. estar, né, acondicionada à separação, aos catadores, à reciclagem. Tudo isso tem que estar, seu passarinho, tem que estar Começou a cantar ali. tem que estar nas políticas públicas. Então, a sensibilidade ou a sensibilização
da população que transfere para o gestor do local, que é o gestor público, né? Para que exija, que a população vai exigindo, porque à medida que ela vai sentindo necessidade de fazer ou de ter um grupo, gerar lixo todos geram, resíduos todos geram, né? Então, precisa estar acondicionadas políticas públicas ambientais do local para que se formem cooperativas ou então comunidades desses catadores ou dessas pessoas que trabalham com a reciclagem, para que tenha um programa na cidade. É mais ou menos isso, não é, Ana? Sim, tem que fazer isso. Mas às vezes quando a pessoa fala, mas na minha cidade não tem, não dá para parar, não dá para achar, não tem política pública, não tem nada. A gente tem que achar. E daí cada um vai achar o seu jeito. Vai achar um catador, vai produzir menos resíduo, vai ter uma visão única e diferenciada daquilo que ele está, do ângulo de visão que ele está tendo da situação que é particular, né? Uma situação que tá para Curitiba, por exemplo, é diferente de uma outra cidade no interior. Próxima. Até próxima daqui. Mas cada população, cada cidade segue um modelo ou tem uma estrutura de trabalhar com essa parte ambiental. Todas precisam trabalhar, porque todas precisam se adequar. O lixão, não é? Precisa se adequar para o acondicionamento desse lixo e desse resíduo. Então, as comunidades estão inseridas nas ações de meio ambiente, mas nem todas são o mesmo modelo, porque depende, eu tenho um dizer que desde muitos anos, há mais de 15, 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu sempre digo, quer conhecer a cidade, quer conhecer a população, analise o resíduo e o lixo que ele gera, não é verdade? Então, através do lixo ou do resíduo que aquela cidade produz, a gente tem mais ou menos o reflexo, dá para ter uma leitura dessa comunidade, como eles vivem, como o que consome. Nós mesmos, né? Nós somos isso também. As pessoas nos conhecem pelo lixo que nós produzimos. Exatamente, exatamente. Então, tem lugares que não tem essa separação. Por exemplo, nós temos uma colega agora falando, uma aluna falando, lá de Chapecó, né, que descarta, tal, ela separa os resíduos, tal, e tem o descarte para os lixeiros da cidade, que são as pessoas, né, que levam. Mas será que está sendo bem acondicionado corretamente? Porque só retirar do local que foi gerado ou que foi acumulado não é o suficiente para dar a finalização, tem que dar a finalização correta, não é, Ana? Então, assim, eu prefiro, né, entregar na mão do catador, porque para ele, como ele vai gerar recurso para ele, ele gerando recurso para ele vai passar para frente, vai chegar onde tem que chegar, vai reciclar. Vai girar. Vai. Então eu faço isso. Eu fiz um acordo com o catador aqui. Os resíduos gerados aqui, e é interessante porque, por exemplo, papel branco, quantos escritórios, quantas escolas, quantos lugares geram muito papel, ela rasga o papel e a coisa vai no saco de lixo, não dá. E a hora que ele viu que tinha uma caixa de papel branco, ele falou assim, isso aqui para mim é ouro. Então, é essa consciência que ele já tem que nós não temos ainda. Quando a gente olha, faz um recorte, né, de 25 anos atrás e vê o que tinha há 25 anos atrás e que hoje não tem mais, é absurdo. Como é que a gente olha para trás e fala assim, como é que a gente fazia aquilo? Como é que a gente colocava uma criança no porta-mala do carro, lá no chiqueirinho, e ia para a praia com aquelas crianças soltas, sem cinto, sem nada? Hoje, a gente não anda nem no centro, nem em casa, ali né, numa rua próxima, no bairro, sem cinto de segurança, porque a consciência mudou e a ação das pessoas mudou em relação a isso. Então, eu acredito, olha, tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai enxergar
dinheiro, moeda, recurso de verdade, e a gente não vai mais jogar. Não é possível, porque isso se é recurso para um catador, por que não é recurso para o restante? Exatamente. E Né? isso tem um início, nós que somos da área acadêmica, a gente sabe de onde tem que começar isso, da própria Na educação escola. ambiental, da As própria crianças, eu educação vi até que ambiental. estão colocando ali, né, da questão das crianças. É verdade. Ah, E tá. campanha em escola não pode começar e terminar, tem que ser constante. Tem que ser sempre, não pode parar, ter um Ah, agora vamos semestre coletar parado. tampinhas. Daí É, acabou, não coleta. A criança vem com a tampinha e fala, e agora o que eu faço com a tampinha? Não, acabou o projeto. Não, os projetos, eles não podem acabar. Eles têm tem recurso, a máquina está andando, então vamos alimentar isso. Tem muito, é. gente. Quem não entrou, quem não viu, vão lá na minha página, no Instagram, no Facebook, Ana Catadora, e tem muito projeto lá. Tá até numas postagens, acho que foi abril, eu acho que eu fiz várias postagens ali, um resíduo por dia. Então tem muita coisa legal, gente. Muita coisa bacana que a gente precisa contar para os outros. A gente precisa sair contando para todo mundo que tem projeto legal por aí. E tem muitas Então, professoras que usam como ferramenta pedagógica. exatamente. Inclusive, eu, sendo coordenadora desses cursos de pós-graduação, um dos cursos muito procurado, imensamente procurado, é educação ambiental e sustentabilidade. Quando há um tempo, veja como muda o comportamento também, né? Quando lá no início desse curso, a grande parte da procura vinha de professores, somente professores, da área pública principalmente, vai mudando o comportamento, porque a necessidade da educação ambiental ela é tão sistêmica que ela vai ampliando. Então, eu vejo hoje, eu acompanho os meus alunos, eu tenho um controle bom sobre eles, tal. Grande parte já não é só da parte da área pedagógica. Eles trabalham com turismo, eles trabalham com Tudo a bem. parte da cidadania, ela é totalmente interdisciplinar e multidisciplinar. Então, Tudo está envolvido. É. tudo está envolvido. Já tive, tenho alunos que são de gestão pública, que não são pedagogos, eles são gestores ambientais, eles são advogados, eles são turismólogos, estão geógrafos, estão fazendo justamente porque já antenaram que a educação ambiental é a base disso tudo. Eu vi ali que a Andrea está dizendo, né, da questão de ser trabalhada de forma interdisciplinar. Nós temos que ser interdisciplinares, né? Não é uma coisa Isso. acadêmica, numa coisa que fica no ambiente Não, escolar. A nossa não. ação, ela tem que ser assim. A gente tem que começar a pensar assim. O olhar transpor tudo isso que a gente. Ah, mas agora eu. Né, tem gente que eu estou de férias, não reciclo nas férias. Não. Nós temos que. Mas Assim, eu gero lixo nas férias, eu preciso reciclar nas férias, né? Porque é, eu consumo. Se eu consumo, eu preciso dar uma destinação melhor, isso. né? E eu vou ver, a gente vai percebendo que as portas vão abrindo, vão se abrindo, novos olhares também a gente consegue perceber. Eu sou formada em educação física e eu sempre utilizei meio ambiente nas minhas aulas. Mas como, né? Às vezes até dividia lá as equipes, a equipe amarela, eu separava por categoria do lixo. Então, você é da equipe do papel, você é da equipe do metal, você é da equipe do vidro. Então, eles já iam pegando essa dinâmica. E também a gente envolvia outras disciplinas, que eu posso envolver a educação física, de repente, numa gincana, organizar toda essa parte da competição. Eu envolvo a matemática, fazendo o controle, os gráficos de quanto foi arrecadado no mês, se aumentou, se diminuiu, analisar aquele gráfico. Puxa, mas por que diminuiu nesse mês? Por que aumentou no outro? O que a gente fez? Na língua portuguesa, eles colocarem, os alunos fazerem os cartazes com aquele tipo de texto, o que ele está produzindo, o que ele tem que passar na mensagem. Eu tive alunos que, numa campanha que a gente realizou, que ele fez um cartaz, eu estava usando essa parte da competição, e a professora de língua portuguesa, fez a produção de texto, e eles colocando cartazes no elevador do prédio, assim, com a cara da criança, foi a criança que fez. Então, colocou lá,
e para arrecadar no prédio. Os vizinhos levavam as sacolinhas de tampinha para ele, e ele chegando na escola com aquela tampinha. Então, isso, nossa, não tem preço. E é por meio dessas crianças sensibilizadas e já atuantes desde pequenas que a gente consegue uma transformação. Exato. Outro programa muito interessante que as crianças desenvolvem também, tanto ensino médio quanto fundamental, é a coleta do óleo, Sim. né, da reciclagem do óleo, porque eles fazem um programa muito interessante, fazem uma troca com comunidades, tal. Eles fazem o sabão, porque o Sim. sabão feito desse óleo não tem risco, é acompanhado pelo professor, tal, né? Eu, inclusive, de vez em quando dou palestras em escolas e dou aulas pontuais em escolas de ensino fundamental ou médio, e eu vejo o programa que eles têm da reaproveitamento desse óleo, essa troca com a comunidade. O ponto da coleta, depois eles fazem aquele sabão e entregam para a comunidade. E Gente, hoje, a hoje o criança. sabão aí está super importante, né? Para manter as mãozinhas bem limpinhas. Então, imagine, cada vez mais vai ganhando espaço e vai ganhando importância, porque é uma sustentabilidade, é uma ação de sustentabilidade. Eu Muita recebi gente. esses dias da cidade de Eunápolis, que eles têm um projeto lá chamado Gota do Óleo. Eles me mandaram um sabão feito. E é interessante que era um esfoliante com pó de café. Um pó de café, Pó de café era o que fazia o a que faz a esfoliação. esfoliação. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo, vai conhecendo, a gente vai se apaixonando, se encantando e querendo fazer mais. E esse A gente espaço, só. né, que a Uninter abre tanto para professores, mas para os alunos ali colocarem a sua expressão, é o que precisa para a gente começar nessa transformação aí. Isso é academia, sabe? Você ter essa interação, mesmo com o aluno longe no IAD, que é distante, não é um ensino presencial, mas ele está próximo. A Uninter consegue trazer próximo justamente com essas palestras, com essas lives, com esses projetos, divulgando o que um colega faz, porque isso é academia, né? A gente tem que É divulgar verdade. mesmo. Tenho A a gente tem muita Sabrina. gente boa aí, a gente tem muita gente boa fazendo coisas Muito. boas, e é isso que a gente tem que divulgar. Exatamente, porque isso contribui muito com a melhoria do planeta. Parece que a gente faz só aqui, é pequenininho, mas como você mesmo disse, é aqui que a gente começa e vai ampliando e vai tomando forma, né? Por exemplo, a Sabrina lembrou de um lixo muito importante que nós cada vez mais geramos, que é o eletrônico. A gente sabe que muitos deles têm uma logística reversa, mas vamos lembrar lá no início também que já houve pessoas que estavam participando, alunos e participantes, dizendo que na cidade que ele mora não tem a logística reversa. Mas grande parte das cidades ou cidades próximas a que a gente mora tem. Como fazer isso, Ana? Você que é a da Aquilo que eu, sustentabilidade total. eu acho que é fechar a torneira e enxugar o chão do banheiro, é aquilo que a gente conversou, a gente vai ter que fazer as duas coisas, né? E tentar, eu acho que o catador hoje é a solução. Você vai direto, porque esse lixo eletrônico, ele tem um valor, porque ele tem alguns metais, ali, algumas coisas ali que o pessoal compra bastante, né? Então, eu sei lá, eu acho que se a gente buscar o catador, ele vai direto, porque já vai vender. Se ele vai vender, para quem vai comprar, e quem vai comprar aquilo não vai comprar para jogar fora, vai comprar para fornecer as indústrias de reciclagem. Né? É porque o lixo eletrônico, considerado lixo eletrônico, ele é composto por vários materiais. Uns É, têm mais valor agregado, outros têm menos valor agregado. Mas, no geral, ele é separado, né? Vamos dizer assim, ele é decomposto porque você vende ou destina o que tem maior valor para um lado, o que tem é. menos para o outro, assim como as lâmpadas fluorescentes, eu acho que o pessoal, não sei se já passou ou perguntaram, as lâmpadas fluorescentes também.
Já pensaram à noite, quando a gente olha na cidade, quantidade de casas com lâmpadas acesas? Grande parte dessas casas utilizam as lâmpadas fluorescentes. E elas hoje têm um valor agregado muito bom também. Tem uma logística reversa, há vários pontos, grande parte das cidades, às vezes a cidade é pequena, mas próxima a ela tem uma um pouquinho maior, que já tem um programa de recolhimento disso. Não é É. verdade? Então, E pode se aí, organizar. Se a gente não fizer nada, vai ficar com tudo lá. Se a gente fizer metade, já melhora muito. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que está possível. Eu vi uma frase esses dias muito legal. Seja imperfeitamente sustentável, seja imperfeitamente, sabe? É melhor você estar imperfeito na tua caminhada do que você não fazer nada. Porque a gente não exatamente. consegue. Se a gente for olhar, se eu for olhar, eu vivo, eu respiro isso. Assim, eu brigo com a minha filha, se ela não chega mais. Hoje ela chegou do mercado com várias eco bags. Eu olhei e falei, gente, isso sim. Fiz o maior elogio. Mas, assim, mesmo aqui eu vou achar buracos, eu vou achar furos e coisas que eu não estou fazendo de forma perfeita, mais adequada. Então, a gente tem que estar nessa caminhada e pensar que a gente vai descobrindo novas formas, que a gente vai descobrindo possibilidades, e a gente, na medida que a gente tem essa consciência, e que a gente tem a ação, e que a gente já deu aquela, é como a onda quebrou já, a gente muda comportamento. A gente não sai comprando tudo, que nem eu falei da roupa aqui, né? Tem muitas o tecido, a indústria têxtil não tem para onde botar todo esse monte de tecido. Então Uhum. a gente precisa reduzir. Eu vi Precisa até uma live minimizar. a própria Gisele Bündchen falando sobre isso, da indústria da moda, e muitos outros estilistas falando. Então, por que a Exato. gente também não muda, né? É o caso de utilizar uma única peça para várias utilidades. E mesmo depois, quando ela já não é mais útil para uso, para aquele primeiro uso, ela passa a ser, no caso, não é mais uma calça, é um cachecol. Quando você enjoar desse cachecol, ele pode É se lindo, tornar é um cachecol uma ficou lindo. eco bag, pode aqueles saquinhos que você mostrou para ver o cachepô, um porta-recado, um porta-lápis ou um porta-talher. É, Tudo isso são olhares que vão nortear um distantes. comportamento. É. E também é importante a gente seguir as pessoas, como a gente gosta da sustentabilidade, é seguir quem faz e quem trabalha com isso, quem desenvolve programas, porque às vezes a gente acha que o que a gente está pensando não é, eu acho que eu estou fora da casinha, estou pensando em algo que não existe. Existe sim, ou a Ana, ou eu, ou outra pessoa que está participando dessa live, dessa palestra, pode ter uma saída, pode ter É, uma ideia que seja mais dentro da realidade dele, mas o importante é a gente seguir, né? sim, Novamente, a gente cria uma pergunta, nosso ambiente. uma pergunta bastante interessante também, as embalagens defensivos agrícolas, sobre os agrotóxicos ou os agroquímicos, que são chamados hoje, né? 90% das empresas têm a logística reversa, né? Para esse tipo de. Já faz parte da venda, né? É ou não é, Ana? Eu falo, a gente tem que fazer aquilo que a gente vai tomando consciência. Quando a gente não sabe que a gente não sabe, a gente não tem aquela responsabilidade. Quando você sabe que você não sabe, você começa a aprender. Então a gente tem que passar para o nível que é aquele do inconsciente e já faz aquilo automatizado, né? Que não, não precisa Exatamente. pensar mais para fazer. Então, o que acontece com essas empresas aí, né, a gente vai a mesma coisa, a gente vai, de repente, entrar em contato com o serviço de atendimento da empresa para informar, para cobrar. Nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não soubesse nada disso aqui, aquele era capaz a gente usar ainda para colocar suco, né? Então, porque acontece, a gente brinca com isso, mas às vezes as pessoas usam embalagens inapropriadas.
Tanto que Exato. quando quem já participou de CIPAT, CIPA, essas coisas, sabe que um produto doméstico, mesmo que seja qualquer desses produtos menos perigosos, você não pode trocar de embalagem. Não. Não A pode, porque você finalidade. pensa que que boa e é outra coisa lá. Você usou, não pode trocar de embalagem. É uma questão de segurança. Então, quando acontece esse tipo, quando tem um material assim mais complicado, é aquela coisa, a gente tem que tentar achar qual que é, se a empresa tem, onde que é o ponto de coleta dela, cobrar, mandar e fazer a nossa parte. Algumas coisas a gente vai conseguir resposta com mais facilidade, outras não, outras a gente vai ficar na batalha. Mas o que a gente tem que pensar é que é melhor fazer o que dá do que não fazer nada. Exatamente, exatamente. Muitas vezes, aquelas ações pequenas que a gente já faz, a gente não tem ideia da grandiosidade que ela tem. Por exemplo, não jogar pilhas no lixo, Não, né? Existem pontos de coleta, medicamentos que são vencidos, grande parte das farmácias recolhem já, tem pontos para fazer esse recolhimento, porque ele é é. altamente tóxico, né, para o meio ambiente, contamina extremamente. E a gente pensa que medicamento só está dentro dos hospitais, não está. A gente sabe que grande parte das pessoas se automedicam e também vão para casa e são medicadas. Então, tem Então, projetos que são é, projetos assim, se o remédio, você terminou um remédio, você não vai mais tomar esse remédio, tem projetos que eles reaproveitam o remédio para mandar para outra pessoa. É um projeto bem sério, assim, cadastro e tudo. Acho que não sei se é Help, uma coisa assim. Eu tenho que olhar, depois eu deixo na minha página lá. E outras que eles vão reciclar a embalagem do os medicamento, blister, o blister, e outras que vão reaproveitar o remédio, reaproveitar não, vão dar um destino certo para o correto. remédio vencido. Então, são várias coisas, por isso que a gente tem que conhecer. Nós temos que começar a pensar, mas tá, isso aqui é o quê? E às vezes a gente vai errar, porque a gente pensa que é em tal lugar e não é. Por isso que é Quantas, interessante quantas buscar. dúvidas às vezes a gente tem com os resíduos? E vai continuar tendo cápsula de café. Eu não uso cápsula de café, Não. mas é um problemão, né? Você tem lá, o negócio tem um revestimento e tal, mas na Fralda dúvida, o que que faz? descartável. Na dúvida, bota no reciclável. É. Que daí, se não for reciclável, eles dão a destinação Porque correta, né? tem as empresas, só que isso é bem mais difícil. Se a coleta seletiva já era difícil, imagina as da cápsula, que a cápsula cada ela vai reciclar a sua marca. Então é mais complicado ainda, É, né? é complicado porque um não aceita do outro, né? Bom, Ana, nossa É, conversa está tão boa, daria mais uma hora, já estamos com uma hora no ar, daria mais uma hora. é. Mas olha, quero deixar um recado para vocês. Primeiramente, agradecer a contribuição de vocês, essa troca que nós fizemos, porque é uma troca de conhecimento, de dúvidas, não é? De conversa que nós fazemos por esse tempo que estamos aqui. Eu, como coordenadora, então, desses cursos de pós-graduação, alguns dos cursos eu vou deixar listado aqui, os cursos que eu coordeno, depois a professora também pode listar os dela, que ela ministra a aula tal. Educação ambiental e sustentabilidade. É um curso que tem uma ampliação muito grande hoje, não está mais direcionado único e exclusivamente para professores pedagogos. Então, eles pegam outras categorias, como já citei. Temos de perícia e auditoria ambiental, que é um dos cursos também muito procurado, que tem dado uma visão muito boa para advogados, engenheiros, administradores, biólogos, porque não se faz auditoria ou perícia ambiental sem uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer, envolve várias áreas. Então, o gestor ambiental não é o único exclusivo que pode ser um perito. Temos também o gestão socioambiental e saúde. A preocupação muito grande quanto à cidadania
e quanto à parte da educação, da sociedade, da economia do país. É uma interação entre meio ambiente, a saúde do meio ambiente e a saúde do indivíduo, porque um se está doente, consequentemente vai comprometer o outro e vice-versa. Então, esse curso de gestão ambiental, socioambiental e saúde tem tido bastante procura também. Temos o curso de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, que ele tem agregado imensamente, é um dos carros fortes nossos dentro da Uninter, que tem agregado muito conhecimento e dado mostrado muita ferramenta de trabalho para quem faz esse curso, justamente para cuidar do meio ambiente, né? Temos também sustentabilidade e políticas públicas, que tem agregado imensamente para quando as pessoas querem trabalhar com o meio ambiente, é da área pública exclusivamente, então amplia muito o conhecimento desta área, agregando todo o conhecimento ambiental. Temos a gestão de recursos hídricos. Hoje em dia, a água é algo que tem se mostrado imensamente importante para a sobrevivência de tudo, de todos os indivíduos, seja ele flora, fauna, indivíduo humano, o solo, a alimentação, agronegócios, a água ela está envolvida em tudo. Esse curso também habilita várias categorias, não somente da engenharia ou administrador, mas várias categorias para que tenham conhecimento em gerir a água, corpos hídricos em geral, não somente a bacia hidrográfica, mas também um gerenciamento de tudo que envolve a parte hídrica, né? Então, nós temos aí esses cursos e a Uninter tem bastante esmero, bastante cuidado para oferecer um material de ponta, um material bem atualizado, com professores extremamente qualificados e selecionados. Tiverem oportunidade, entre na página, entre em contato comigo, que sou a coordenadora, esclareceremos todas as dúvidas ou necessidade que vocês tenham. Muito obrigada, então, pela atenção, e vamos passar a palavra à professora Ana. Eu queria agradecer esse momento aqui. Eu sou a professora do curso de Educação Física e sou estudante de uma pós em Meio Ambiente e Saúde. E convidar vocês a seguirem as minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que lá, né, que eu criei essa página para divulgação de vários projetos. Então, ali vocês vão conseguir até pegar material para, de repente, desenvolver um projeto bem específico, né, porque tem muita coisa lá. Tem gente perguntando, a Sabrina está falando salvar live para compartilhar. Sabrina, não sei se você já segue a página da pós-graduação da Uninter, mas já siga lá, porque eles vão salvar e vai ficar lá no perfil do Facebook, daí dali você pode compartilhar. Mas acho que é isso, eu adorei estar aqui com vocês, é uma conversa que eu, assim, ficaria o dia inteiro falando de meio ambiente e essa parte ligada à graduação, ao mundo acadêmico, aí que tem muita coisa para a gente fazer. Então, tem terreno para todo mundo. E vamos lá, vamos fechar a torneira, tentar fechar a torneira e enxugar o chão do banheiro ao mesmo tempo, que acho que é isso que a gente está fazendo. É que nem falo, trocar a roda do carro em movimento. Mas vamos lá, porque dá. É verdade. E temos também disponibilidade de cursos para a parte industrial, que é o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que é muito utilizado dentro das indústrias hoje, que 90% das indústrias procuram certificação e qualidade dentro da área ambiental. Isso é importante, agrega lá o conhecimento da parte educacional, da parte pedagógica, da parte industrial e meio ambiente. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Ana, pela sua participação, né? E que você conseguiu dividir com a gente esse teu conhecimento que é imenso. Não vai faltar oportunidade para a gente novamente se encontrar. E aí, quem tiver ideia ou quiser que a gente desenvolva um assunto, né, Ana, que fale numa live, numa outra aula, um assunto peculiar,
Mande na página da pós-graduações em meio ambiente, o Ninter Pós-Graduações em Meio Ambiente, coloque lá o que vocês querem, que a gente organiza uma live, uma fala, para a gente trocar novamente o conhecimento, que valeu demais. Então, boa noite, obrigada a todos, até a próxima Tchau, tchau, oportunidade. gente. Tchau.